pra vocês. Hoje eu quero ver todo mundo bem animado, bem alegre, viu? Do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Quem tá alegre aí com o Senhor? Quero ver, manda aqui nos comentários. Quem tá alegre com Jesus hoje? Eu tô super animada aqui, super feliz. Oi, tio Lucas, seja bem-vindo. Já vi que Eduardo entrou, Rebeca entrou também. Ela me faz dançar, ela me faz pular. Oi, Rebeca, beijo, princesa. Olá, sejam todos muito bem-vindos. E aí, gente, vocês estão animados? Vocês estão hoje felizes? Deixa eu ver o que mais. Amando a live, né? Oi, beijo pra Anthony Natal. Beijo, Anthony. Ei, Gabi! Vamos animar. Cadê que a Rayana, sua força aí, olha. Tô ligada. A alegria do Senhor é a minha força. Beijo pra Ferinha e pro Marcos Vinícius. Quem tá animado aí comigo? Beijo, Eduardo. Amo você, princesa. Oi, Ana. Seja bem-vinda. E todo mundo animado aí. Olha quem chegou. Oi, princesinha. Eu tô morrendo de saudade de você, Lizzy. Oi, meninas. Oi, gente. Beijos, meninas. Beijo pra Ana Raquel. E pra... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver... Beijo pra todo mundo que entrou aqui. Tô vendo aqui que muita gente tá entrando conosco. Sejam muito bem-vindas, meninas. Tia Sandrinha tá aqui conosco. Tia Sandrinha é uma bênção. Chegaram, que coisa boa. Gente, ó, eu hoje bem rapidinho, porque daqui a pouco a gente vai ter a participação super especial do tio Rafa. Quem tá animado? Eu amei o tema de hoje. É um tema super legal. Pra quem tá vindo a primeira vez pra live, eu vou me apresentar. Meu nome é Tia Vitória. Eu sou de Mossoró, trabalho na Congregação Central, no departamento infantil da Congregação Central. E estou aqui na live do Diadem, nesse projeto lindo, maravilhoso, que assim, eu acredito que foi Deus que abençoou a vida do tio Luzimar, do tio Raide e toda a diretoria do Diadem. É um projeto muito legal. Quem está acompanhando as nossas lives do Diadem já sabe, aqui a gente teve umas lives super especiais do Maio Laranja. Quem assistiu aí? Eu não perdi nenhuma, foi cada uma melhor do que a outra. Eu amei todas as lives. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema bem legal. A gente tá falando sobre a depressão em crianças. Vocês acham que existe isso? Ou criança é só feliz e animada e linda e maravilhosa, que nunca fica triste, nunca tem esses sentimentos? O que vocês acham? Vamos descobrir hoje. A gente vai ter o tio Rafa aqui trazendo uma live muito especial. Eu não vou contar. Vocês vão ter que assistir, vocês vão ficar acompanhando. E vocês convidem todo mundo. Convidem os amigos, os pais, os irmãos, todo mundo pra assistir, tá bom? Combinado? Deixa eu ver aqui mais quem entrou pra me mandar beijo. Beijo pra Matheus do Monte Carmelo. Matheus sempre tá assistindo aqui nossa live, né? Que bênção. Tia Sandrinha linda, ó. Beijo pra você. Já quero ver você aqui de novo com a gente, viu? Olha, você e tia Vanusa. Foi aquela combinação maravilhosa, viu? Então, ó, aqui trouxe a minha caixinha e vou querer que algumas crianças participem conosco. Ó,
A brincadeira eu vou explicar. É bem simples e bem rápida. Cada criança vai participar bem rapidinho, tá bom? É o seguinte, prestem atenção. Eu vou tentar ser bem clara e explicar bem direitinho, tá bom? Pra vocês brincarem comigo. É assim, eu vou tirar daqui de dentro um papel. E nesse papel vai ter escrito uma coisa. Aqui, ó. Vamos lá, eu vou dar um exemplo, tá bom? E vocês vão ver se vocês entendem. O papel tem dizendo assim: se a mamãe não me deixa dormir na casa da minha amiguinha. Aí, isso. Dentro dessa caixa tem várias situações que podem lhe deixar triste ou alguma coisa do tipo. Então, essa aqui, ela tá dizendo que a mamãe não deixou eu brincar na casa de uma amiguinha. Só que o que é a brincadeira? Você tem que me dizer, tem que ver o lado positivo disso. Você tem que me falar assim, pronto, a situação é essa, a mamãe não deixou eu brincar na casa da minha amiguinha, né? Mas aí o que acontece? O lado positivo disso. O positivo é que eu posso ir dormir na cama com a mamãe e fazer uma noite do pijama com a mamãe, bem especial. Que tal? Isso é legal, né? Cada situação que eu vou tirar aqui de dentro da caixinha, vocês têm que pensarem numa situação, numa coisa positiva, tá bom? É um joguinho pra gente sempre pensar nas coisas positivas, sempre ver o lado positivo das coisas, tá bom? Vamos lá, vou ver aqui quem é que tá conosco pra participar. Eu já vi aqui Rebeca, já vi Maria Eduarda. Vamos cada uma. Eu vou chamar a Rebeca primeiro, tá? Chamo já a Eduarda também pra participar conosco. Que a gente tem que ser bem rápido, que é pra não perder o horário da história. Vai ser muito legal, tá bom? Lembre, a gente tem que pensar no positivo, tá bom? Oi, tia. Oi, Rebeca. Faz isso aí, não. Seja bem-vinda, meu amor. Tudo bem? Tudo. Ó, tia vai tirar... Oi, irmãzinha da Rebeca. Tia vai tirar aqui da caixa uma situação, tá bom? E você tem que me dizer uma coisa positiva dessa situação, tá certo? Ok. Tá bom. Vamos ver aqui qual a situação que tia tirou. Olha aqui, ó. Meus pais não me dão atenção. E aí, o que é que a gente faz, hein? Quando isso acontece? Uma coisa positiva. Pensa aí, uma coisa bem legal que a gente pode fazer, mesmo quando uma situação dessa acontece. Diga aí. Quando não dão atenção, a gente vai pra eles dar atenção pra gente. E dá o quê? Dá um abraço, né? Dá um beijo. Um abraço, um beijo. Pois é, faz um desenho. A gente pode fazer um desenho, né? Pro papai e pra Uma mamãe. cartinha. Uma cartinha, que linda! Pois é, a gente pode fazer essas coisas bem bonitas. E aí o papai e a mamãe vão ficar tão felizes que eles vão querer nos dar atenção, nos dar amor, nos dar carinho, né? Por quê? Porque eles amam a gente, não é, Rebeca? Sim. Pois é. Muito obrigado, Rebeca, pela sua participação. Quer mandar beijo pro pessoal, Rebeca? Quero mandar um beijo pra você. Obrigado. Da tia Vanusa. Pra tia Rayana, pra Gabi, pra todos que estão assistindo. Que linda! Muito obrigado, viu, Rebeca? Você é linda, sua equipe muito bem. Estou doida para que essa quarentena passe, porque eu quero conhecer e abraçar todos vocês, viu? Tá dizendo obrigada. Obrigado, meu amor. Beijo. Tchau. 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 Muito bem. Valeu, Rebeca. Vamos aqui chamar a Eduarda. Vocês viram como a brincadeira é fácil? A gente tem que, pensar positivo e ver o lado bom de todas as situações. Vamos ver aqui a Eduarda. Oi, Eduarda. Cadê a Eduarda? Oi, Eduarda. Seja bem-vinda. Tudo bem, meu amor? Obrigada, paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos lá, vou tirar aqui, ó. Vou tirar uma situação para a Eduarda. Deixa eu ver aqui. Lembre, sempre tem que tirar o lado positivo das coisas, né? Beijo, tia Ali. Olha só. Peraí. Ai,
Tá difícil É a eu minha pegar. professora lá do Diadem. É. Oi, Sara, é Sara, minha amiga. Menino, o papel enganchou aqui. Pronto. Fala, misericórdia. Olha aqui. Estou dentro de casa presa por causa do coronavírus. Que coisa chata, né, Eduarda? Eu sei o positivo. Diga um O positivo. lado bom é por causa que a gente pode passar um tempinho com os nossos pais, assistir as lives, passar um tempinho junto com eles, deitar, trocar ideias, Isso mesmo. brincar. Isso A gente mesmo. pode assistir mais, se dedicar aos estudos. Muito Um bem, monte- Eduarda. Muito bem, é isso mesmo. A gente tem que olhar o lado positivo de tudo, tá? Muito obrigada. Você foi ótima. Amei aí todas as dicas e as ideias, tá bom? Um beijo, princesa. Quer mandar beijo pra alguém? Sim, pra Sara, minha amiga, pra tia Vanusa, pra Tássila, pra senhora, muitos beijos pra senhora. Certeza que nessa quarentena eu quero conhecer a senhora. Ai, também. E não precisa desse negócio de senhora, não, viu? Sim. Um beijo, meu amor. Muito obrigada pela participação. Beijo pra tia Rayana. Beijo pra Tá Gabi. aqui com Gabi. Pois é, ó, Gabi. Beijo, tchau, Eduarda. Tchau, tia. Essa foi a Eduarda participando conosco. Vamos para mais uma criança rapidinho. Daqui a pouco nós teremos o tio Rafa. Vou chamar aqui a outra Eduarda. Nós temos duas Eduardas. E vamos lá, crianças. Vamos participar. Vocês estão gostando? Oi, princesas. Tudo bem? É você, viu? Vamos tirar aqui mais uma situação. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tô com medo de tirar esses cílios. De quê? Ela tá falando aqui com a menina. Ah, tá. Vamos lá. Olha, a sua tem assim. Tem duas opções. Uma opção é brincar e a outra opção é dormir. Qual opção você escolhe? Dormir! 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 Você... Dormir, mas menina, entre brincar e dormir. E por que vocês escolheram dormir? Eu amo dormir, né? Quase que eu gosto de dormir. Gosta de dormir, né? Pois é. Que bom. E qual é o lado positivo de dormir tanto? É melhor do que brincar, dormir. Ah, por causa que eu gosto de dormir. Só por causa disso. Eu gosto de dormir. Tá bom. Então, que bom, então. Pois vocês, ó, aproveitem. O lado bom de ficar em casa é que a gente pode ficar com um tempo com a nossa família, né? É verdade. Tem um Pois é. tempo. Vocês podem aproveitar e fazer uma festa do pijama, sabia? Eu já fiz a festa do pijama. Eu fiz 3 vezes. Que legal! Muito bem. Com a minha amiga Yasmin, eu fui lá pra casa dela e Yasmin chamou pra eu fazer uma festa de pijama. Aí a gente pegou a bolinha e brincou com o gato com o Mingau, que é o gato dela. Brigou com bicicleta. Aí depois a gente dormiu, pronto. Ela acordou primeiro do que eu. Pois vocês Eu dois dormi durmam, mas não durma muito não, viu? Eu quero ver vocês esperta, bem esperta, pra lá, daqui a pouco que tem. Quando despertou a corda, eu acordo. Eu desligo. Tchau. Tchau. Beleza, obrigado. Obrigada. De nada. De nada. Pronto, essa foi a participação de mais uma menina. Vou aqui chamar mais uma. Gente, olha, para quem não sabe, o tio Rafa já esteve aqui em Mossoró conosco. Ele
esteve conosco na EBF Infantil lá da Central. Foi um momento muito lindo, muito especial. Foi muito maravilhoso e eu estou muito feliz de poder ter essa live com ele. Oi, princesa, seja bem-vinda. Oi, Como é seu nome? Joyce. Oi, Joyce, vamos lá. Ó, Tia vai tirar uma situação daqui, tá bom? Aham, E aí você tem que me dizer o lado positivo, tá bom? certo. Tá bom. Quando eu sinto vontade de chorar, o que é que eu posso fazer para essa vontade de chorar passar? Coisas boas, viu, Joyce? Liga aí pra tia. Eu posso pensar em coisas boas, coisas que eu gosto e fazer coisas que eu gosto. Coisas com que você gosta, isso mesmo. Muito bem, para passar essa vontade de chorar, essa tristeza, né, Joyce? Uhum. Muito bem, princesa. Olha, você arrasou na sua resposta. Parabéns, viu? Muito obrigada pela sua participação. Você quer dar beijo, mandar beijo para o pessoal? Acho que só uma pessoa mesmo, porque eu só conheço uma pessoa na live. Tá, mas venha mais vezes, fique à vontade, participe conosco mais vezes, tá bom? Uhum. Obrigado, viu? Pela participação. Certo. Tchau. Tchau. Oi, gente. Oi, Elias, seja bem-vindo. Vi aqui que a tia Adriana entrou lá de Apodi. Seja bem-vinda. Vi vários tios aqui entrando conosco. Gente, ó, agora eu vou ler um versículo para vocês da leitura e daqui a pouco o tio Rafa vai entrar conosco, tá bom? O versículo, quem tá com a Bíblia aí, pega a Bíblia pra gente ler esse versículo. O versículo se encontra em Filipenses 4 e o versículo do 6 ao 8. Vamos lá ler o versículo? O 6 diz assim: por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e a súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde os vossos corações e os seus pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que tem alguma virtude e que há algum louvor. Nisso, pensai. Então, a gente deve pensar em coisas boas, tá bom? Por quê? Porque Deus só tem coisas boas para nós, tá bom? Vamos manter isso em mente? Isso combina bastante com a nossa live de hoje. Amo vocês também, viu, meninas? E agora eu vou mandar aqui uma solicitação para o tio Rafa, que vai estar participando conosco dessa live super especial, com um tema muito especial. Não saia, convide aí todo mundo para participar conosco. Oi, tio Rafa! Olá, paz do Senhor, tudo bom? Paz do Senhor, tudo bem? Tá dando para ouvir bem? Tá dando para ouvir bem. Tá. Que bom. Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Amém. Estou muito feliz da gente estar trazendo esse tema super importante para as crianças, né? Amém. Eu também estou muito feliz de poder participar dessa live. Quero agradecer pelo convite de poder participar e para falar justamente de um tema que é pertinente hoje, principalmente nesse período de pandemia, que é sobre os sintomas de depressão e ansiedade em crianças. Exato. Pois é, eu vou aqui desativar os comentários, pessoal, para a gente ter uma visibilidade top aqui do tio Rafa e prestar bastante atenção na live, tá bom? Vamos lá, tio Rafa, fique à vontade, tá certo? Pode nos trazer essa mensagem super especial hoje. Pronto. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite participar da live e dizer que Deus ele está abrindo a visão de muita gente, principalmente no que diz respeito
não só ao que envolve a criança, mas no que diz respeito também a sintomas emocionais da criança. Então, assim, é um grande ganho para o Ministério Infantil ter a visibilidade de toda a igreja para o departamento e também ter a visibilidade de toda a igreja para o departamento e ligados a sintomas de sentimento, né, de emoções e sentimentos, que são os que serão citados aqui hoje, de depressão, ansiedade, suicídio, e depressão e ansiedade em crianças. E aí, quando eu recebi a proposta do tio Rai para falar um pouquinho sobre depressão com crianças, eu pensei assim, o que Deus fala sobre isso? O que Deus ele pensa sobre isso? Primeiro, sobre o ato de acolher a criança, o próprio Jesus, a Bíblia vai dizer que certa vez ele estava no meio de uma ministração e ali tinha algumas mães que queriam levar as crianças até Jesus, para serem abençoadas pelo mestre. Então, algumas mães se preocupam em querer romper a multidão para levar as crianças até Jesus. Algumas pessoas tentam interromper e dizem assim, olha, não leva até Jesus, porque ele está pregando agora e está todo mundo concentrado na ministração de Jesus, então as crianças vão atrapalhar o mestre. É quando Jesus ele ouve todo aquele alvoroço e diz assim, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Então, mostrando que o próprio Jesus, o próprio Cristo, ele se importa com as crianças, ele se importa, ele tem prazer com a criança. E aí, voltando agora para o lado sintomático, que é o emocional, a gente entende que o próprio Jesus, a própria palavra de Deus, perdão, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, deixa eu conferir aqui, se não me engano. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, diz assim, olha, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo que sucede ao perverso, sucede ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Então, a própria palavra de Deus diz assim, olha, a mesma chuva que cai sobre um ímpio, cai sobre um justo. Então, não é interessante a gente pensar assim, falar de depressão e falar de ansiedade hoje é um tabu, porque crente não sofre isso. Ou por falar, criança não tem ansiedade, criança não tem depressão. E a gente precisa entender que determinadas características de comportamentos comuns de crianças, elas são associadas à própria depressão. Só que por que não é divulgado, por que não é falado, por que não é exposto? Porque a criança, primeiro, se um adulto ele tem depressão, ele tem facilidade de expor o que ele está sentindo. Ele fala, ele verbaliza no caso, né? Ele demonstra através de atitudes e ações, e o adulto ele tem outras ferramentas de conseguir chamar a atenção para a situação problema. Já uma criança, ela tem a dificuldade na fala e também de identificar os tipos de sentimentos, porque a criança ela vai ter o sentimento, mas ela não vai identificar como sentimento de depressão. Então, assim, já tem um fator predominante aí, que é a expressão e a identificação do próprio transtorno. O adulto, ele pode se autoanalisar, ver que está com um problema e procurar ajuda, né? E a criança Exatamente. já tem essa percepção. E também assim, a gente tem aquela concepção de que a criança ela não passa por dificuldade, a criança não passa por adversidades, que a criança não enfrenta problemas, e é um pensamento errôneo, porque a criança também enfrenta problemas, a criança também enfrenta dificuldades, a criança também passa por dificuldades como opressões, como desespero, tristeza, angústia, dor, perda. Então, o sentimento de uma criança não é inferior ao sentimento de um adulto. O que diferencia é uma criança ela não sabe diferenciar, ela não sabe relatar aquilo que ela está sentindo no momento. E eu fiz um esboço para falar para vocês aqui hoje, e eu quero ler que começa assim. Como a criança ainda está formando seu repertório de reconhecimento de comunicação para falar de seus sentimentos, ela não consegue ter claro o que está sentindo e nem consegue exteriorizar adequadamente seus sentimentos. Geralmente, ela demonstra por meio de sintomas físicos e comportamentos que diferem das crianças com a mesma idade. O que a gente pode observar é
como ela tem dificuldade de verbalizar, ela tem dificuldade de falar aquilo que ela está sentindo, ou não sabe identificar aquilo que ela sente ainda, é normal, é natural que a criança ela manifeste através de um comportamento. E muitas das vezes, quem está ligado diretamente ao departamento infantil, como tios e tias, professores e líderes, observam esse comportamento e às vezes diagnosticam como hiperatividade, né? Tem TDAH, é autista, ou às vezes a criança é um pouco retraída, a criança é tímida, introvertida. Né? Ela tem bipolaridade, porque às vezes nós costumamos diagnosticar, né? É comum, é normal da sociedade também fazer isso, mas costumamos diagnosticar dizendo assim, olha, tem hiperatividade. O pai falou que ela é assim em casa também, então ela tem TDAH. E às vezes é aquilo como uma situação comum. E de repente não é um TDAH, não é uma hiperatividade, não é um transtorno intrínseco. De repente, não é um sintoma intrínseco. De repente é um transtorno que está dentro da criança e ela está manifestando daquela forma. Então a gente precisa saber quais são os tipos de comportamentos comuns para conseguir fazer uma leitura do que é sintoma de depressão, sintoma de TDAH, vários sintomas de transtornos que envolvem a criança. É por isso que eu digo, quem trabalha com criança precisa entender, precisa ler sobre leis, direitos e deveres da criança, precisa entender e ler também sobre sintomas que são comuns em crianças, precisa ler um pouco para entender também sobre características e comportamentos comuns em crianças em situações de risco. Por quê? Porque é a informação que vai te levar a uma conclusão mais concreta, mais exata, mais assertiva daquilo que você quer trazer para a criança. Porque, de repente, eu não leio, eu não busco, eu não procuro saber sobre leis, sobre regras, sobre deveres, sobre nada sobre a criança, sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Oi? Estou dizendo, fica só no achismo. Só no achismo. Fica no achismo. Eu acho. Exatamente. E acaba que prejudica, porque chega para um pai, para uma mãe e diz assim, olha, eu acho que seu filho tem TDAH. Aí começa a diagnosticar a criança. E a criança acaba que vai... Até o pai não quer mais ir para a igreja dizendo, aquele tio disse que meu filho é assim, mas ele não é e tal. Exatamente. E o que a gente precisa hoje é entender e saber diferenciar esse tipo de comportamento na criança e também no adolescente, que é comum, às vezes, o adolescente não saber definir, né, o próprio sentimento. E eu anotei aqui as principais características da criança quando ela apresenta os sintomas iniciais da depressão. E é interessante a gente lembrar, e quem puder escrever, quem quiser escrever, é muito bom, é muito importante, é interessante também escrever isso aí. A primeira característica... Estou anotando tudo. Exatamente. Olha, a primeira característica de uma criança com uma situação de depressão, a gente marca como humor deprimido. Quando se trata de uma faixa etária um pouco mais elevada, como 10, 11, 12 anos, a gente coloca como um comportamento irritável. É um comportamento que tudo irrita, que tudo é chateado, tudo é problema, tudo é dificuldade, tudo é explosão de sentimentos. Então, o humor deprimido é um dos sentimentos que a gente pode identificar na criança como uma criança com início de um transtorno de depressão. O interesse diminuído ou a perda de fazer em quase todas as atividades. Ou seja, a criança ela perde o prazer em desenvolver atividades que desenvolvia antes, tipo brincar com os amigos, ir para a rua, fazer alguma atividade fora de casa. Então, atividades que envolviam um trabalho social, que eu digo, envolvendo a criança na sociedade, já traz para ela uma restrição, já traz para ela um acanhamento de desenvolver essas atividades. A gente pode falar que esse tipo de comportamento pode gerar na criança a inabilidade social também, que é um outro transtorno. A alteração significativa de peso ou distúrbio de apetite. É fundamental falar sobre isso, porque às vezes a gente fala sobre a questão da alimentação, e a alimentação, quando eu falo sobre depressão em adultos, né, numa classe geral, generalizada, eu falo justamente sobre isso, fator bioquímico, que envolve sono, alimentação, porque não é só
não é só o espiritual, não é só o sentimento, também tem o corpo. Então, eu falo muito sobre isso. E é importante entender que a criança ela vai ter uma alteração significativa de perda de apetite ou distúrbio na alimentação. Ou ela pode se tornar uma criança anorexa, ou ela pode se tornar uma criança também obesa sedentária, ou seja, com aquela compulsão alimentar. Aquela criança que tem uma compulsão alimentar, que só come, e às vezes pai e mãe olham e dizem assim, nossa, meu filho come bem, graças a Deus. Mas eu volto para a Bíblia e digo, a Bíblia manda a gente ser sal da terra e luz do mundo. Então o sal tem que ter a dosagem. Se a criança se alimenta fora do comum, precisa identificar o que está acontecendo. Então não é porque ela come muito que ela come bem. O comer bem não significa comer muito, né? O comer bem significa comer bem. O distúrbio no sono, é muito bom identificar isso. E nós, como professores de criança, é tranquilo identificar isso, porque às vezes chega na salinha, a criança está assim, ó. Chega no culto, a criança está assim, ó. Aí você fala assim, ó, acorda. Mas de repente, se você for buscar informações, aquela criança não conseguiu dormir a noite direito. E aí você vai investigar para o pai e para a mãe. Por que ela não conseguiu dormir? Ah, que ela está sem conseguir dormir há muito tempo. Ela está com insônia, ela está com problema no sono. Então isso interfere também na questão das características comuns de uma criança com depressão. Agitação ou retardo psicomotor. Sobre a agitação ou psicomotor, eu posso destacar a fase biológica, né, que vai falar um pouco aí sobre os neurotransmissores, que vai falar sobre a importância da criança ela ter acesso aí ao mundo natural, porque hoje, principalmente nesse isolamento social, o comum é a criança pegar o celular, o tablet e ficar confinado dentro de um quarto. Só que é ideal, é interessante também que a criança tenha um tempo para pegar um sol, porque o sol disponibiliza para a criança a vitamina D, e a vitamina D ela é responsável em alimentar os neurotransmissores, trava-língua, os neurotransmissores responsáveis pela liberação de adrenalina e dopamina na criança. Então, assim, se uma criança não toma sol, só fica dentro do quarto, tendo acesso ali à questão intelectual, da tecnologia, computador, celular, o corpo vai exigir a vitamina D. Os neurotransmissores vão exigir a vitamina D. Isso aí pode gerar alteração no retardo psicomotor da criança ou na agitação, na agitação fora do normal, do comum, esse desequilíbrio na criança. Sentimento de inutilidade também faz parte do comportamento e característica comum de uma criança. A criança ela vai ter sempre aquele sentimento de inutilidade. Eu não tenho valor, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, eu nunca me dou bem com ninguém. Então são muitos fatores que envolvem. O outro é a diminuição da capacidade de pensar ou de se concentrar em decisões. E tem muito sentimento de indecisão. É uma criança que não tem um pensamento concreto, um sentimento concreto, independente da sua idade. Ela não tem aquela afirmativa, é certo, é errado, é errado. Como as meninas estavam falando aqui agora na live sobre uma parte positiva, né, e uma parte negativa. E elas eram muito assertivas. Olha, a parte positiva é que a gente deve colocar nosso pensamento em Deus, pensar em coisas boas. Então, assim, esse é um pensamento comum, é um pensamento normal. E uma criança com depressão, ela não ia ter esse comportamento, esse pensamento de falar, olha, a gente tem que ter o pensamento em coisas boas, em coisas de Deus. Não. Ela ia falar, eu estou pensando isso, então é porque realmente eu valho isso. A diminuição, o pensamento recorrente de morte, de ação suicida, também pode ser recorrente. E é importante nós identificarmos se a criança, ela comumente fala sobre suicídio, fala sobre morte, ou se alguma das vezes ela já tentou o suicídio ou já tentou a morte. Porque às vezes a gente não sabe, mas tem crianças que já de alguma forma já tentou a morte ou o suicídio. E isso é interessante você parar para pensar, por quê? Porque às vezes o pai não vê, a mãe não vê, mas a criança já tentou alguma vez ou a automutilação ou o suicídio. Então, essas são as características comuns de uma criança com distúrbio de depressão, com transtorno de depressão, que a gente pode conseguir identificar de imediato. Eu fiz uma marcação falando assim,
A depressão infantil é um distúrbio de humor que vai além da tristeza normal e temporária. Ela é uma perturbação orgânica que envolve variáveis sociais, psicológicas e biológicas. Então, assim, para a gente entender, se a criança chegou na minha sala hoje triste, ela tem depressão? Não, não é assim. Por quê? A depressão, ela não é só chegar triste na sala. A depressão envolve muitos outros fatores. A tristeza é comum, a solidão é comum, mas em um estágio de tempo. Se aquilo excedeu um estágio de 15 ou 20 dias e continua no sofrimento, continua na solidão, continua com a tristeza, aí precisa ser analisado. Então não é porque a criança chegou triste na sala que a gente vai falar assim, tá com depressão. Né? Então é envolvido por 3 fatores: o social, psicológico e biológico. O biológico eu falei que é a questão dos neurotransmissores. O psicológico é o que a gente vai trazer agora, falando sobre que a depressão está associada ao comprometimento da personalidade, na baixa autoestima e autoconfiança. No que se refere ao âmbito social, pode se considerar como uma falta de adaptação ou um grito de socorro, como também pode ser uma consequência da violação de mecanismos culturais, familiares e escolares. Ou seja, o que pode gerar uma depressão em uma criança? Ela varia do luto, que é uma situação de perda, seja ela perda de amizade, perda de brinquedo, perda de um pai ou de uma mãe, separação dos pais. Estou dizendo um cachorrinho, às vezes a criança é apegada a algum animal de estimação. A criança é apegada a algum tipo de animal. Exatamente. A criança tem algum tipo de sentimento por algum animal, aí perde aquele animal, então gera nela, para um adulto é como, morreu, cachorro velho, morreu. Para a criança, não. Para a criança, aquilo é muito significativo, então a gente precisa colocar isso em prática. O que o contexto da criança que está com sintoma de depressão oferece para a gente? Entender que existe toda a causa traz um contexto com ela. Se a criança ela apresenta depressão, tem que ter o contexto. Então, qual que foi o contexto? Os pais separaram. Mudou de cidade recentemente. Vem de outra cidade. Entendeu? Então, muitos fatores envolvem para que a criança ela possa desenvolver a depressão. Você quer fazer algum comentário? Não, tá ótimo. Eu tô anotando aqui, fazendo... Tá ótimo. Eu vou falar um pouco agora sobre as causas da depressão infantil. O que é que realmente pode causar, né, trazer como causas para as crianças. Alguns fatores de natureza psicológica, emocionais, como a mudança de cidade, de casa, de escola, de professores, separação dos pais, presenciar discussões em casa, pertencer a famílias disfuncionais e com altos níveis de depressão, além de abusos de substâncias de ansiedade e comprometimentos antissociais por parte dos pais. Filhos de mães deprimidos têm maior chance de não desenvolver sistemas normais de regulação à atenção e excitação dos estados emocionais. Ou seja, as principais interações com o cuidador podem comprometer a base para o desenvolvimento da depressão infantil. Então, eu pesquisando sobre a depressão infantil, eu lendo um artigo, eu pude ver que 90% das causas envolvem o âmbito familiar. Envolve a presença dos pais, envolve uma boa criação, envolve a família, envolve um pai saudável, uma mãe saudável. Mas como ser um pai saudável, uma mãe saudável? Não discutir na frente dos filhos, não falar mal de autoridades como pastores, governadores, presidência na frente dos filhos, não relatar casos de frustrações, como casos negativos na frente das crianças, porque são coisas que a criança acaba absorvendo e desenvolvendo nela também sintomas como da depressão infantil. E é importante também falar sobre o Maio Amarelo, que é o período que nós estamos vivendo, e é um outro fator que também pode levar uma criança a uma situação de depressão, que é o abuso sexual. Então, se uma pessoa sabe que uma criança está passando por um suposto abuso e não denuncia, a pessoa se torna convivente com o erro. Então, se alguém sabe de alguma situação referente a abuso sexual de crianças, de adolescentes, denuncie, porque essa criança ela pode absorver várias sequelas psicológicas e aí perder a sua vida inteira por conta
do transtorno. Tio Rafa, Oi. eu coloquei aqui, não sei se já terminou, mas se você teria dicas para dar, assim, para as crianças evitarem, se tiver alguma forma, eu não sei se existe uma forma de evitar a depressão, mas como vai ser aquilo que eu disse, que a gente deve pensar em coisas boas, né, e a brincadeira, Isso, alguma coisa que nos exato. ajude a fortalecer a nossa mente. E você falou aí da liberação de hormônio e tal, sei lá, dizem que exercício físico ajuda. Eu não sou muito de exercício físico, mas Olha, é fundamental, então, para as crianças que estão assistindo essa live. Aí, olha só, criançada. Eu vou lançar, inclusive, daqui a pouco no meu Instagram, aqui, assim que terminar essa live, um vídeo da ministra Damares falando o seguinte: vai ter agora um campeonato, né, um campeonato de máscaras. Então, a criança que tirar foto fazendo uma máscara personalizada e mandar foto com a máscara mais bonita, as 30 melhores vão ganhar um presente. E as quatro melhores vão ter um dia com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a ministra Damares Alves. Então, uma dica que eu dou muito importante agora é que você tenha o seu tempo nas redes sociais, como você acessar quem tem TikTok, quem tem conta no WhatsApp, Facebook, Instagram, é muito interessante. Mas que vocês passem agora a colocar, estipular limites para vocês mesmos. Tipo assim, olha, tio Rafa, me dá uma ideia de como estipular limite. Vamos lá. Você pode unir o útil ao agradável. Que tal, então, fazer uma consagração e falar para Deus assim: Deus, eu vou fazer um jejum de internet. Vou fazer um jejum de celular. Como? Eu só vou pegar no meu celular a partir das 2 da tarde. Vou das 2 às 4. Serão 2 horas por dia. Eu vou conseguir controlar meu tempo na internet. Então, assim, é o momento de você agora aproveitar essa quarentena, como uma criança falou também aqui, né? É interessante que a gente aproveita com os pais, com a família, é muito bom, exatamente. Então, aproveite esse momento para você se libertar um pouco da internet, para você buscar criar coisas diferentes, cria uma máscara diferente, cria um porta-retrato, faz uma coisa bem legal, bem interessante, porque quando você cria, você também desenvolve hormônios que são responsáveis pela adrenalina, pela criatividade. Você trabalha a psicomotricidade, que trabalha a coordenação motora leve, coordenação motora fina, que trabalha lateralidade, que trabalha vários tipos de características da psicomotricidade. Então, enquanto você cria, enquanto você corta, enquanto você cola, você está desenvolvendo ali vários tipos tá desenvolvendo o seu campo criativo, na verdade. Eu queria que a gente abrisse um pouco os comentários, porque de repente alguém pode ter alguma pergunta também para fazer relacionada ao tema. Eu tô pensando aqui que eu deveria ter assistido essa live quando eu era criança. Por quê? Porque eu não desenvolvi minhas habilidades, eu sou péssima. E outra, eu não tomei sol o suficiente, eu vivo tendo que fazer reposição de vitamina D. Tá vendo? Então, anota as dicas aí da live do tio Rafa. Exatamente, não esquece nada, tem que anotar tudo. Olha, tem uma tia, eu acho que ela tá tendo essa live aqui, que é a tia Cris, ela é lá de Maceió. Ela posta no Instagram dela diariamente, ou de 2 em 2 dias. Se ela tiver aí, ela vai falar como que funciona a frequência de postagem sobre os vídeos que ela faz. Ela posta vídeos interessantes falando sobre canções, louvores que a criança pode fazer, criação de bonecos, de visuais, de desenhos. É bem interessante, é bem legal. Então, para desenvolver o campo criativo da criança é ótimo. Papai e mamãe também, que está assistindo a live, tentar levar um pouco a criança para a cozinha. Vamos lá, vamos cozinhar hoje. Você vai ser meu assistente, vamos cortar um tomate, vamos também ter muito cuidado, né, com a faca. Mas vamos cortar um tomate, vamos cortar uma cebola, vamos colocar uma comida no fogo. Ajudar, incentivar a criança. Olha, tem aqui material para a gente conseguir arrumar. Vamos fazer um culto doméstico hoje. Hoje você prega, hoje você canta. Isso é interessante também. Para a criança desenvolver aí o seu campo criativo. É verdade. Existem alguns sintomas que eu queria só falar sobre eles rapidinho,
Fica à vontade. Que são sintomas que acabam induzindo a criança à decadência na situação da depressão infantil. Alguns sintomas são manifestos na fase do desenvolvimento da depressão infantil, sendo os mais comuns: a diminuição de atenção e da concentração, sentimento de inferioridade, ideias de culpa e inutilidade, tendência ao pessimismo, queixa e sintomas físicos. A criança ela passa a ser seletiva com alimentos e, a depender da gravidade do quadro, do quadro da depressão, a criança tem ideação suicida. A pergunta da Eduarda. Qual que é a pergunta da Eduarda aqui? Cadê? Eduarda, ela perguntou se mulheres também podem fazer abuso sexual infantil. E sim, acontece. Eu não sei se as meninas viram, mas tem uma live aqui no nosso Instagram dizendo que o abuso ele é de várias formas. Até às vezes uma pessoa quer tirar uma foto da criança sem roupa, é caracterizado. Às vezes a mulher pode praticar numa criança, num menino também, e várias coisas. Exatamente. E é importante a gente pensar sobre isso e resguardar. Não digo duvidar de tudo, de todo. Segura. Foi mal. Segura em nome de Jesus. O assunto foi tão sério que meu celular caiu. É importante lembrar que os quadros depressivos, os sintomas de depressão, eles mudam conforme a idade da criança. Outro ponto para a gente observar, como eu falei, é a questão do sono. O sono ele fala muito sobre a saúde mental da criança. Se a criança dorme bem que eu digo no horário normal a ser dormido, é um bom sinal. Então, se ela passa do horário normal, ou então se ela deixa de dormir, já é para ficar um pouco alerta aí sobre esses sintomas. Os sintomas que são frequentes no transtorno de depressão infantil é a autocrítica elevada, sentimentos de inferioridade e comportamento agressivo. A agressividade e irritabilidade são vistas mais nos meninos. Agora aqui eu trouxe um dado da OMS que fala assim, de acordo com o Manual do Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, do DSM-5, a depressão infantil é semelhante à depressão no adulto, de forma que os mesmos critérios de diagnósticos de depressão no adulto podem ser utilizados para avaliar a depressão na criança. Lembrando que eu falei no início, a criança ela tem dificuldade de identificar e de verbalizar. Porém, o adulto não. Com o adulto é diferente. Agora é interessante isso aqui, a falta de informação dos pais e dos tios sobre a depressão infantil pode contribuir para aumentar as dificuldades dos alunos e inúmeras sequências emocionais no futuro. É o que eu falei. Às vezes a criança ela não é depressiva, às vezes a criança ela não é hiperativa, não tem o TDAH, não tem nenhum tipo de transtorno de hiperatividade, e às vezes a gente julga por ter e acaba dificultando o acesso daquela criança a uma certa visibilidade aí para depressão. É importante lembrar, é evidente que a família e educadores não estão preparados para fazer o diagnóstico na criança. Cabe ressaltar que nem é esse o papel dos mesmos, ou seja, cabe a quem? Cabe ao profissional de psicologia ou psicopedagogo identificar, ou psicólogo ou psicopedagogo. Daí, se for uma questão... Pode falar. Não, pode terminar, só que tem uma pergunta aqui. Quando você terminar... Se for uma questão de envolver medicamentos, aí o próprio psicólogo ou psicopedagogo pode encaminhar a criança para um psiquiatra. Aqui, tem uma pergunta dizendo assim: foi falado como evitar depressão e como tratar, principalmente aquelas crianças que sofrem abuso? Não entendi a pergunta. Tá perguntando se foi falado como evitar a depressão, que a gente deu aquelas dicas, né? E como tratar a depressão, que principalmente para crianças que sofrem abuso. Que eu acho como que evitar? Disso que você tá falando, né? Porque às vezes tem que tomar medicação, né? Isso, como evitar? A gente pode trazer a prevenção dessa forma.
ocupando a sua mente, ocupando o seu tempo nas coisas que são coisas positivas, né? Na criação, no desenvolvimento, fora um pouco daquele mundo fechado ali de se isolar, se trancar. Essa é uma forma de evitar. E qual foi a última pergunta? Como tratar? Foi como tratar principalmente crianças que sofrem abuso. Pronto. O encaminhamento é um fator principal, é o que a gente está falando aqui agora. Se eu identifiquei uma criança com depressão ou uma criança que supostamente está em depressão por um abuso, o primeiro passo que eu devo tomar para resolver essa situação é encaminhar a pessoa para um profissional de psicologia, para que esse profissional encaminhe para o psiquiatra se houver necessidade, ou então para que haja a continuação do tratamento com o próprio profissional da psicologia. Porque cada caso né? Exatamente. E cabe ressaltar que tanto a igreja quanto a família estão relacionadas à depressão infantil. Por quê? No aspecto referente à igreja, no aspecto referente à família, a gente observou aí que o contexto da igreja, o contexto religioso envolve bastante, o contexto familiar, ele envolve bastante, porque é a base, a construção de princípios, valores, diretrizes sobre a família, sobre tudo isso. Mas o que a igreja tem a ver com isso? De repente, a criança é uma criança fofinha, fortinha, gordinha, e chega naquele grupo social que é a igreja, né? Ela sofre um bullying, ela é discriminada, ela vai ter oportunidade, ela fica nervosa, as crianças ficam rindo dela, de repente ela vai ter oportunidade, fala alguma coisa errada, aquilo ali já se torna algo, um ponto a ser observado, exatamente. Então aquilo pode gerar na criança uma depressão? Pode. Por isso que é muito importante tomar muito cuidado com relação ao comportamento dentro da igreja. Cuidados com a criança. Quando a igreja percebe a mudança no comportamento da criança, como por exemplo, ela deve encaminhá-la a um profissional e alertar os seus pais. Quando os pais percebem uma criança, uma mudança significativa no comportamento do filho, como um choro constante, ficar muito irritado, ou perceber um peso sem razão aparente, devem levá-las a um profissional para que seja feito um diagnóstico, mesmo que a escola não tenha percebido os comportamentos, ou que a igreja não tenha observado o comportamento. Então, o encaminhamento para o profissional é muito importante. É importante lembrar que, além de fazer o diagnóstico, é importante que os adultos próximos a essa criança apoiem e mostrem a ela que elas não estão sozinhas, respeitando e compreendendo seus sentimentos, incentivando sem pressão a desenvolver atividades que gosta e dar atenção e carinho a ela quando solicitado. Então, sempre vai envolver o contexto familiar. Atenção, carinho. Então, é importante, ouça a criança, independente do que ela tenha a dizer, pare, ouça, entenda, converse com a criança, tenha esse momento de diálogo com a criança, porque é muito importante e pode mudar a vida de uma criança para sempre. Eu encerro falando sobre o tratamento desse tipo de transtorno. O diagnóstico de depressão nas crianças, ele é realizado a partir do manual do DSM-5. Como a depressão também é sintoma de outros transtornos, acaba não sendo a primeira opção de diagnóstico. Alguns profissionais acabam diagnosticando a criança como transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, ou transtornos de conduta e transtornos desafiador ou positivo e transtorno de ansiedade. Por isso é importante o papel da psicoterapia com abordagem individualizada para o diagnóstico e tratamento desse transtorno. Quem realiza a psicoterapia para crianças é um psicólogo, como eu falei. Não adianta alguém olhar e falar assim, é hiperativo. Alguém olhar e dizer assim, tem TDAH. Não adianta. O diagnóstico precisa partir do profissional, porque fica mais fácil de conseguir tratar a criança. A prevenção observa a prevenção. O ambiente familiar saudável reflete diretamente no desenvolvimento emocional e equilibrado, pois é necessário que supra adequadamente as necessidades básicas da criança, como de proteção e acolhimento. É importante fornecer aos filhos todo o amor e carinho, compreensão e amparo, construindo uma relação de confiança com eles. Por isso que é importante a gente entender que a criança ela precisa de atenção, ela precisa de carinho, ela precisa ser ouvida e ela precisa trabalhar todos os fatores e aspectos da sua vida, como criatividade, desenvolver tarefas, saber
né, desenvolver atividades. E eu encerro falando que o conhecimento do transtorno depressivo infantil por parte das pessoas que estão envolvidas com a criança, como pais e professores, a fim de contribuírem para a identificação dos sintomas. A gente precisa entender os sintomas, como eu acabei de falar, quais são os sintomas, e depois saber identificar. Depois que a gente identifica os sintomas, a gente precisa direcionar para o profissional da área para ser tratado. E, deixa eu ver aqui, pronto. Para prevenir que mais problemas se desenvolvam na adolescência e na idade adulta, visto que esse transtorno é capaz de comprometer o desenvolvimento das crianças e seu processo de amadurecimento psicológico e social, é necessário que seja realizado um tratamento adequado na infância. Caso contrário, os problemas podem evoluir do menos grave, como, por exemplo, ter baixo rendimento escolar, social, ao mais grave, como um grande problema de autoestima, dificuldade de relacionamento e de desempenho que possam evoluir para o comportamento suicida. Travou, tio Rafa. Então, assim, é importante a gente trabalhar isso agora. Como? E travou. Aqui travou. Mais alguém Entendi. tá tendo dificuldade? Aqui deu uma travadazinha. Eu não consegui entender o final que você estava dizendo. Eu não tô lhe ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu... O Rafa saiu, mas ele volta já. E a gente tem umas perguntinhas aqui, né? O pessoal fazendo perguntas. Bem legal. Deixa eu aceitar aqui o tio Rafa. Pronto. Muito feliz aqui com a participação de vocês. Estão gostando da live de hoje? Oi, voltou. Aí, voltamos. Pronto. Olha, eu tô dizendo que faltou só o finalzinho que você estava falando, que deu uma travada, e a gente tem uma pergunta aqui. Pronto. O finalzinho é importante, é fundamental o processo de desenvolvimento da criança, trabalhar isso desde o início, porque caso não seja trabalhado, seja feito vista grossa na infância, a criança vai se tornar um adolescente, um adulto, e isso pode comprometer a vida e o futuro da criança. Ou seja, a criança pode desenvolver sérios problemas psicológicos, vários transtornos e pode ter até uma ideação suicida e levar à morte. Tio Rafa, falta 1 minuto aqui para o Instagram encerrar nossa live, mas eu queria saber se eu posso encerrar agora e voltar para o senhor responder as perguntas aqui que tem nos comentários. Posso. Eu vou encerrar aqui, mas fiquem aí que a gente volta já para responder as perguntas, tá bom?